Né? Nossa, daqui a pouco dá 8 horas. Eu acho que é a página 554. Eu acho que é isso mesmo. Vamos ler esses dois textos primeiro, que fica mais fácil da gente entender a ordem da salvação. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo aqueles que são chamados. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Tem alguma outra tradução diferente do que chamou? O senhor também está assim, Paulo? Chamou também, Leandro? Ok. Os que predestinou, ele chamou, e aos que ele chamou, ele também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Ok. Agora pula lá para Efésios. Capítulo 1. Verso 11 ao 14. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fosse selado pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da esperança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora, acompanhe aí a leitura na apostila. Aqui há uma ordem da salvação. Observe que é entre aspas, ok? Uma ordem de salvação, entre aspas, que é uma ordem lógica e defendida, utilizada e defendida pelos estudiosos.
não se trata e é sem vínculo algum com alguma espécie de ordem cronológica. Esta expressão da Ordo Salutis é atribuída a Jacob Karpov, teólogo de cunho luterano e que remonta a 1737. Mesma expressão, ordem da salvação, sendo bem mais antiga. Esta ordem não é de fato apresentada na Bíblia como que uma ordem a ser cumprida. Existem 2 textos no Novo Testamento, ao qual nós lemos, No entanto, que merece uma atenção maior, a saber, os textos de Romanos e Efésios. Aqui aparece a presciência, predestinação, chamamento, justificação, glorificação, tendo, no entanto, uma ligação diretamente com a outra. Ou seja, eu coloquei a predestinação, eu esqueci de colocar a presciência, porque Deus conheceu de antemão, eu só não coloquei a presciência. O chamado, o chamamento, a justificação, a glorificação. Isso. O que é a Ordo Salutis? A Ordo Salutis descreve o processo pelo qual a obra de salvação realizada em Cristo é concretizada subjetivamente nos corações e vida dos pecadores. Visa a descrever em sua ordem lógica e também em sua inter-relação os vários movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra de redenção. Querida Aredes, estamos na página 554. No caso, o último parágrafo agora, da 554. Sempre deve haver em mente que não há nada que o homem possa fazer, primeiramente para querer alcançar esta salvação realizada em Jesus e por Ele mesmo. Homem algum tem esta possibilidade de requerer algo de Deus. Todas as coisas estão decretadas por Ele, única e exclusivamente para o seu próprio propósito. Tudo que ocorre com o homem pecador, no que tange a salvação e redenção, são decorrentes de uma vontade divina que é soberana. Por isso, em primeiro lugar, haja a defesa da eleição como ponto de partida para tudo ou mais, pois ela é nada menos do que a dimensão soteriológica da doutrina dos decretos de Deus, como pode ser analisado no texto. O texto é de Isaías 46. Ele diz o seguinte: que anuncia o fim desde o princípio, e desde os tempos antigos as coisas que ainda não têm sido feitas. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Agora abre aí, por favor, esse aqui eu não vou nem escrever não, só abre aí, no livro de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 3 e depois o verso 12. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora o verso 12: naquele tempo estáveis sem Cristo. Ou seja, que tempo? O tempo que nós lemos no versículo 1, 2 e 3. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, a gente tem o costume de dizer que nem todos são filhos de Deus, claro. Só que aqueles que não são filhos de Deus, nós temos o costume de chamar de criatura, Só que olhando para o texto de Efésios, por exemplo, Paulo ensina que na verdade não são criaturas, na verdade são filhos da ira, justamente por causa do pecado. Agora imagina você chegar perto de alguém que ainda não é filho e você falar que ele é filho da ira. Complicado, Pois é, só que essa é a defesa do Evangelho, é mostrar que de fato é. Continuando aqui na apostila, só para eu encerrar esse
esse parágrafo, todos os homens estavam mortos em seus próprios delitos e pecados, tornando assim a incapacidade de buscarem a Deus por vontade própria. Inclusive é o que afirma o salmista, ou seja, Salmos 14. Disse o nécio em seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não há homem algum que seja bom, que faça o bem e que busque a Deus. Por isso que a gente fala que tudo parte de Deus. Mais ou menos o que o Gleice pregou aqui ontem. Aquela reconciliação, né, que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, basicamente é o que eu tenho falado nas quintas, ou seja, é o próprio Deus manifestando a própria graça dele, o Jeová Jireh, ou seja, ele mesmo provendo para si mesmo, para reconciliar o homem, e com tudo isso o homem ainda não consegue enxergar que é o próprio Deus fazendo a obra para ele mesmo, só para o homem ter comunhão com Deus. Só para isso. Vai lá para a página 556. Aí vem a pergunta, né? Qual é a ordem da salvação? Qual é a ordem? Como que a Bíblia mostra para nós a ordem da salvação? Mas qual a real ordem dos saludes? Vários teólogos têm pensamentos distintos sobre qual seria o melhor de todas as disposições sobre este posicionamento. Há inúmeras disposições para se saber o que vem primeiro e logo em seguida para haver uma certa escada de direcionamento para o alvo. Salvação como último fim, claro, né? Linhas de posição como pelagianismo, semi-pelagianismo, agostinianismo, catolicismo romano, luteranismo, calvinismo, arminianismo, têm colocado diversas colocações sobre esta doutrina. Gruden, por exemplo, enumera sua posição da seguinte maneira, em sua teologia sistemática, sobre o título, a ordem da salvação. Primeiro ele coloca a eleição. O que é a eleição? É a escolha das pessoas a serem salvas por Deus. Às vezes é difícil da gente ler isso aqui, né? Eu estou bem confusa agora. Eu nem comecei ainda. Não, mas essa predestinação desde a hora que você colocou, eu já estou perguntando. Ué. Tipo assim, Deus já escolheu quem vai ser salvo. Tipo, não é o que a gente leu na Bíblia? Jesus toma conta, então vai morrer na terra, vai morrer na pátria? Não, vamos lá. Eleição, a escolha das pessoas a serem salvas por Deus. 2, chamado do Evangelho, ou seja, a proclamação da mensagem do Evangelho. Regeneração, o ser nascido de novo, né? Aquilo que Jesus fala com Nicodemos. Conversão, o que é a conversão? Fé e arrependimento. Justificação, que é o direito legal de estar diante de Deus, que só acontece por meio de Jesus Cristo. Adoção, ou seja, o que é a adoção? É a filiação na família de Deus. Você vai ver que Paulo aqui, ele fala que nós estávamos longe, como é que ele usa aqui o termo? Ele fala que estávamos longe da comunidade de Israel, né? Não, no caso, é o texto de Efésios. Cadê? Ele usa de Efésios para poder falar que estávamos longe da comunidade. 13. Nos quais não trouxe a segunda posição, preso nas suas doenças, na próxima. Não sei qual que eu li aqui. Que ele falou que nós estávamos longe do Israel, ou seja, andávamos longe, por isso fomos feitos a adoção de filhos. Porque na verdade, se formos olhar, nós não somos filhos legítimos, né? Versículo 6, número 6, a filiação na família de Deus. Não, acho que foi de Efésios 1 que eu li.
Foi isso mesmo. Vamos procurar de novo aqui. Número 7, santificação, ou seja, a conduta correta na vida, né? 8ª, perseverança, que é o permanecer cristão. O 9, a morte, partir para o estar com o Senhor. E o 10, a glorificação, que é a ressurreição dos mortos, ou a ressurreição do corpo, né? Observe que essa posição aqui é desse estudioso aqui, esse rapaz com o nome de Gruden. E diga-se de passagem, muitos o têm como um referencial dentro da teologia. Na obra História das Doutrinas Cristãs, Beckhoff cita a Ordo Salutis do luteranismo e comenta que a princípio envolvia apenas 3 elementos, ou seja, eles utilizavam apenas chamada iluminação, a princípio envolvia apenas 3 elementos, tornou-se muito mais elaborado nos livros dos grandes teólogos luteranos do século XVII. Foi baseado de maneira um tanto artificial sobre Atos 26, passando a incluir chamada, iluminação, conversão, regeneração, justificação, renovação e glorificação. Gente, daqui a pouco a gente vai entender cada um desses aqui, tá? Abre, por favor, aí Atos 26, só para não ficar vago, para a gente entender o versículo que ele diz. Atos 26. Atos 26, Atos 26, 17 e 18, né? Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, ou seja, a chamada e a iluminação, e da potestade de Satanás para Deus. A conversão, né, de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, regeneração e justificação e herança entre os que são santificados pela fé em mim, ou seja, em Cristo, né? Renovação e glorificação. Só que o texto de Atos, ele acha que é um texto muito inapropriado para poder falar da ordem da salvação. Aqui nesta obra, entretanto, defendo a seguinte ordem, após examinar detalhadamente as Escrituras e algumas posições sobre a mesma. Primeiro, eleição, santificação definitiva, adoção, regeneração, que é o novo nascimento, predestinação, conversão, justificação, santificação progressiva. Observe que tem uma santificação definitiva e uma santificação progressiva, perseverança, reprovação e glorificação. Esse aqui é o meu ponto de vista, né? Que são apenas algumas. Nós vamos começar, claro, pela primeira, que é a eleição. E nós vamos entender o que seria a eleição para nós, do ponto de vista da salvação e, claro, do ponto de vista com que Deus elegeu a todos nós no Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Claro, né? Então, o primeiro que nós vamos entender é eleição. Essa parte seguinte, 557? 557. Por eleição, entendemos que é a vocação eficaz e soberana de Deus para a salvação de todos os homens. Abra a Bíblia aí, João capítulo 6. Enquanto vocês abrem, novamente eu vou repetir. Por eleição entendemos que é a vocação eficaz e soberana de Deus para a salvação de todos os homens. João 6, verso 37, 38 e 39. O texto diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, ouça bem isso,
todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Entre o versículo 37, 38 e 39, eu pergunto, são todos que Deus vai dar a Jesus? Não vai dar Jesus, não. Não é isso que Jesus está falando? Aqui é Ele que está falando. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Aqui agora nós temos que pensar em Jesus morto, né? Claro. Sim. Que é que Ele está vivo e está falando. Então Ele está falando primeiro para quem vai vir quando Ele estiver vivo. Mas o livro de João principalmente, ele mostra para nós que Jesus fala no agora, mas fala no porvir também. Então Jesus está falando, ó, aqueles que depois que eu morrer e ressuscitar, todos aqueles que o Pai trazer a mim. Como que o Pai traz a mim? Por meio do Espírito Santo, não é isso? Sim. Porque o papel do Espírito Santo são 3, 4 na verdade. O papel dele é convencer o homem. O papel dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? Ok. E o quarto aqui é falar só o que ele ouvir do Pai. Então o Pai fala para o Espírito o seguinte: o Espírito, você vai lá convencer do pecado do Leandro. E quando você convencer o pecado do Leandro, você vai entregar ele para quem? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Então assim o Espírito Santo está fazendo a obra que o Pai ordenou. Vamos entender aqui o texto, para ficar fácil de entender a eleição. Então Jesus está dizendo, todo aquele que o Pai trazer a mim eu não lanço fora, senão eu fico da perdição. Pronto. Esse aí, as Escrituras já falavam sobre ele. Aí ele diz assim, que quando o Espírito vier no lugar dele, que ele iria morrer e ressuscitar, porém seria assunto aos céus. Então o Espírito viria para terminar ou dar continuidade na obra. Continuidade é, convence o homem do pecado, traz para Cristo, Cristo não vai lançar ele fora. Se a gente parar para analisar, se você com muita cautela analisar os dois pecadores lá na cruz, se você analisar com muito cuidado e através de uma exegese, você vai ver que um deles se parece mais com um discípulo de Jesus, porém um discípulo que não seguia mais. E como é que eu sei que ele não seguia mais? Por causa de João capítulo 6. Porque João capítulo 6 mostra isso. Então vamos lá. Chega lá na cruz do Calvário. O que acontece? Mestre, lembra de mim quando tiver no paraíso. Não é isso que ele fala? Mas em qual momento que ele fala assim, mestre, eu me arrependo de todos os meus pecados? Ele fala assim? Não fala. A única coisa que ele fala é, lembra de mim quando estiver no paraíso. Ou no teu reino, né, melhor dizendo. O fato dele falar, lembra de mim quando estiveres no teu reino, é justamente a palavra necessária para que Jesus entendesse que ele estava arrependido de todos os atos que ele tinha cometido. Porque ele vai falar com um outro malfeitor o seguinte, olha, este não fez nada para estar aqui. Como que ele sabe que Jesus não fez nada para estar lá? Ele acreditava em Jesus, né? Está dando para entender? Olha as palavras que ele usa. Esse nada fez. Porém, eu e você somos merecedores deste castigo. Ele conhecia quem era Jesus. Sabia. Vamos lembrar que Jesus está desfigurado.
Uma coisa é eu te ver agora, Arenas. Outra coisa é eu te ver daqui a pouco e você está desfigurado. É diferente. O que estava escrito na placa daquele homem, provavelmente ali trazia todos os seus pecados, porque não era só Jesus que tinha uma placa, ok? Todos os pecados dele. Mas quando ele olha para a placa que está sobre Jesus, ele vê que aquele ali, ele de fato, ele tem um papel importante na salvação do homem. Veja que Jesus disse para ele o seguinte: olha, Jesus não perdeu tempo falando para esse: eu te perdoo, vai, não peques mais. Não. A palavra de Jesus é: eu sei que você vai morrer. Porque eles não vão tirar você daí. Não tem mais como. Ou seja, foi dado a palavra de morte, então daí você não sai mais. Só que essa é uma morte física. A questão é: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Você não vai passar por uma morte espiritual, ou como conhecemos a segunda morte. Por quê? Porque quem deu aquele pecador para Jesus foi o próprio Espírito Santo. Mesmo que o Espírito Santo ainda não tenha descido como no Pentecoste, mas o próprio Espírito já havia o quê? Vindo ao coração daquele homem, trazido o arrependimento, ele confessa a Cristo, Cristo dá uma palavra de promessa para ele, ou seja, aí você está comigo no paraíso. Por quê? Porque o Pai deu a sua alma para mim, né? Vou usar a palavra alma aqui. O Pai me deu a sua alma, ou seja, ele te elegeu para a salvação. A questão é: ninguém sabe, ninguém tem o poder de saber se é eleito ou não. Porque isso é uma obra divina, isso não é uma obra humana. Ninguém pode dizer que é eleito em Deus. Nós cremos, e na medida que a gente for ver aqui a ordem da salvação, vocês vão entender isso. Ninguém pode dizer assim: não, eu sou eleito em Deus e pronto, acabou. Mas tem assim que fala o povo eleito, sacerdócio santo. É o povo eleito, o povo de Israel. Nós a gente tá, não tem nada de eleito. Calma, isso foi para Israel, mas é para nós também. Calma, Lana. Calma, Lana. Mas eu vou imaginar um choque de realidade. Lana, isso é para nós, calma. Isso é para nós também. Mas é lá em Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Falou agora há pouco, você falou também que nós somos Mas esse vídeo não chama. Predestinados? não, Israel. Israel não recebeu, aí veio até nós. Isso, nós somos adotados, né? No sentido de adoção. Aí daqui a pouco quando a gente entrar na adoção, na medida que a gente vai andando um tópico atrás do outro, né? Vai dando um entendimento mais significativo para nós do que é a nossa salvação. Em Cristo Jesus, é claro. Então a primeira coisa, João 6, 37 e 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que vem a mim eu não lanço fora. Só que a gente não pode confundir uma coisa. E isso depois a gente vai observar. O texto é Jesus dizendo: eu não lanço fora. Eu não lanço fora. Eu, Jesus. Guarde sempre isso. Ele não lança fora. Ele. Continuando aí no texto. Por meio do Espírito em Cristo Jesus, utilizando de sua graça especial para que todos sejam alcançados. Beckhoff reconhece que, mais resumidamente, pode-se dizer que a eleição é o propósito de Deus de salvar certos membros da raça humana em Jesus Cristo e por meio dele. Vamos com calma, tá? Isso é só a salvação. Esse Beckhoff aí é um cientista, um teólogo. Talvez depois de Strong, talvez seja o mais utilizado de todos os teólogos, seja ele. E tem algumas coisas que ele escreve que é até difícil de compreender. Igualzinho o apóstolo Paulo, tem coisa que é difícil. Eleição é o aspecto da salvação que diz respeito à soberania de Deus e ao seu propósito eterno. Por meio da eleição, ele escolhe a quem se revelará. Por sua presciência, ele sabe quem crerá e será salvo.
Vamos lembrar? Atributos de Deus, presciência. Pela sua presciência, ele sabe o que há de acontecer no pensamento humano, se esse homem vai crer ou não vai crer. Ele é Deus. Abre aí para a gente poder entender essas coisas. Mateus 22, 14. A Bíblia passa mal. Ainda feio, vou pegar você tá com. Calma, gente. Calma, que nós estamos só na eleição. Nossa, então você é final. Calma. Se a mascote estivesse aqui, eu já tinha pedido para poder ir embora. Misericórdia. Não, pastor, estou aguentando isso não. Vou embora. É muito forte. Pois é. Eu sempre pensei, mas eu achava que eu estava pensando errado. Eu sempre pensei, não sei não, mas Deus tem uns dedos lá e pronto. Aí onde tem os TJ lá, como é que chama? Os tampos deles lá? Eles têm A passagem, né? Que é só Tem um número lá. 144. Aí, ó. É bom ser no 144 vezes é demais da conta. As respostas é tremenda. Aqui está falando só Mateus 22, 14. Mas vamos ler o versículo, vamos começar no versículo só para a gente entender uma coisinha. E a gente já pula lá para o 14 já, para ficar mais fácil. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, né? Ele tinha que falar por parábolas porque o povo era difícil demais. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O reino dos céus ou reino de Deus. Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Reino de Deus. Vou perguntar algo para vocês aqui, não se escandalizem. O reino de Deus é aqui na terra ou é lá em cima? Aqui. Landra? Lá em cima. Paulinho? Areia diz? Reino de Deus. É aqui ou lá em cima? Futuramente aqui. Futuramente. Não, agora. Agora eu esqueci isso. Não, você sai desse mundo. É aqui ou é aqui? E aí, onde é o reino de Deus? Porque não é isso que Jesus começa a parábola? Vem Aqui, a ó. nós, Aqui, ó. É assim que ele começa. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O reino de Deus é lá em cima ou é aqui embaixo? Aqui embaixo. Leandro? Aqui. Ok. Essa aqui foi Eu. a Ana, né? A Wesk. Eu Foi a Ana. É mesmo. Pois é. Então vamos lá. O reino de Deus é aqui embaixo e aqui em cima. Aqui embaixo o Espírito Santo coloca em mim e em você a semente. Que semente que é essa? A gente chama de Jesus. Só que essa semente se chama palavra, essa semente se chama Adão e outros nomes, e essa semente é para que eu e você nasça. Morra e Nasça de novo. Nasce de novo. nasce. O Espírito Santo põe isso tudo aqui dentro de nós, que é Jesus, para eu e você Nascermos. de novo, bem novinho. Quando eu e você nasce de novo, significa que o reino nasceu em mim e em você. Esse é meu raciocínio. Seguro. Nicodemos, é necessário nascer? Se não nascer, ninguém poderá ver o reino. Primeiro você vê o reino aqui na terra, para depois você viver o reino lá em cima. O reino é aqui e lá. Começa aqui e permanece lá. O reino não é só aqui e nem é só lá. Como é que você É porque eu acho que tem várias pessoas que têm uma visão igual eu já tive. O reino de Deus aí tinha que ter não é? Não. Você está entendendo? Pode assim. Tô entendendo. Descer. Todo mundo espera esse pá Mas descer aí, eu acho que o reino de Deus é em cada enquanto estivermos ali. um. Porém, é necessário que o Espírito faça eu nascer de novo, Sim. que é o que chamamos de regeneração, para que essa semente se transforme no reino e eu aprenda a viver o reino de Deus. Se eu e você não vive o reino, significa que eu e você não nasceu de novo.
E não adianta cantar, dançar, profetizar, pular, chorar, babar, sorrir. Não adianta. O reino, como que o reino de Deus é manifestado? Vou dar só um detalhe de como ele é manifestado. Aí é Jesus que está falando. Se vocês acharem ruim, fala com ele. O reino de Deus é manifestado assim, ó. Poder. É a primeira coisa. Jesus pregava, anunciava o reino de Deus e logo em seguida, poder. A manifestação do reino, poder. Mais alguma pergunta? Não, né? Que exemplo esse poder? Hã? Esse poder. Poder. Que exemplo? Só poder? Se anuncia o reino, tem que ter conversão, tem que ter arrependimento, tem que ter cura, tem que ter batismo no Espírito. A gente aqui está muito fraquinho. Eu estou pedindo Jesus para não voltar da Angola, voltar a ser doido como era antes. Não precisa. Porque antes era E eu meio. preciso conversar, porque... Antes era meio para frente, viu? Hoje em dia eu estou muito assim, creme de leite. Só tem sabor quando coloca em alguma coisa. Eu estou tipo assim. Nossa, eu fico na porta ali, as pessoas hoje estão tendo muita reverência. Né? Não, eu tinha por mim. Não tem não. Tem não. Se eu que sou pastor, tem hora que eu não tenho. Eu estou lá na porra, se a pessoa levantar, por exemplo, ela nada, tomou água lá, se voltar de novo, já começa a xingar ela. Mamãe, tá forte mesmo. Olha, depois você tem certo, tem que xingar mesmo. Porque tem gente que tem muita sede. Não, demais. Tem gente que tem tanta sede que já vai levar o bebedor para casa. Olha só, versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Em seguida aparecendo alguma coisa que a gente conhece, né? Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. Aqui está falando lá dos profetas, quando eles morreram por causa disso e tal. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Eita! Nossa. Verso 9: e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrarem. E saindo aquele servo, observe que antes quem ele foi chamar é quem já era convidado. Quem é convidado tem convite na mão. E eles desprezaram o dia do casamento. Todo convite vem à data do casamento. Ide pelas vielas, pelas encruzilhadas, chama todo mundo. Verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Observe, maus e bons. Então significa que enquanto estivermos aqui, querido, vai ter tudo quanto é tipo de gente. Não precisa achar que vai ser todo mundo santo, não, que não é não. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Verso 11, aqui o negócio fica bom. Entrando, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E deu ruim. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Nós vamos falar nisso quinta-feira. Estou preparando uma mensagem para quinta-feira. Nossa! Justamente essa parte aqui, ó, da veste para lá. Sangue é forte. E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos